Eu tenho mãe, irmã, uma sobrinha e tenho primas, tá? Mulheres na minha vida, as quais eu amo muito. E eu não consigo simplesmente fingir que esse papo não existe e simplesmente deixar a coisa fluir sem pelo menos propor uma conversa aqui com vocês, tá? Aproveitando que esse canal tem uma participação muito maior de mulheres do que no meu outro canal principal. Eu trouxe um react lá no Espectro Racional de uma menina que ela conheceu um camarada num aplicativo de relacionamento, mais especificamente o Bumble. E o processo foi totalmente o seguinte: conheceu o cara, trocou alguma ideia com o cara durante alguns dias e tal, e ela foi pra casa do sujeito. O encontro dela foi ir na casa do sujeito. Chegando lá, obviamente eles tiveram uma relação sexual, e depois que a coisa aconteceu, ela prontamente, pensou em dormir lá, passar a noite e ir embora no dia seguinte, no qual o cara perguntou pra ela se ela tava querendo dormir lá e tal. Tipo assim, não uma pergunta convidativa, mas sim um questionamento tipo, o que, você quer dormir aqui? No qual ela disse que sim e o cara falou que não ia dar, porque ele tinha que acordar cedo no dia seguinte. Então, enxotou a mulher da sua casa. E quando ela chegou em casa, ela, obviamente, bastante arrasada sentimentalmente, se sentindo mal. E também, cara, teve uma outra menina, essa muito jovem e bonita, cara, isso que é o mais triste. Também no outro react que eu fiz no outro canal. Essa menina foi o seguinte, ela conheceu o cara na escola, né, e ela saiu com o moleque 3 vezes, no qual, no terceiro encontro, ela foi para um restaurante com o moleque já tinha todo um comportamento dúbio, não tinha muita responsabilidade, não era nem um pouco cavalheiro de se importar em se oferecer pra, de repente, pagar conta. O moleque tava total blasé, pouco se lixando pra como a menina se sentia. Ainda assim, ela foi pra casa dele, tava a família dele toda na casa dele, eles foram pro quarto dele com a família toda em casa e... um desastre, né, cara? Um desastre. E, obviamente, eles tiveram uma relação sexual ali no quarto do moleque e o moleque simplesmente virou pro lado e dormiu, parceiro. Na hora que a menina já não tava mais aguentando aquela situação toda, aconteceram outras coisas também nesse período aí, e ela falou que queria ir embora. E o moleque falou assim, o quê? Você tá querendo que eu te leve pra casa? Rapaziada, a nossa juventude vive uma crise de identidade, né? Eu falei até isso no vídeo do Oruan. E, sinceramente, a gente vive uma crise moral. Eu já tô cansado de falar nesse assunto, pra ser muito sincero, sobre crise moral. Porque isso é chover no molhado, né, cara? É mais do mesmo. Mas a verdade é que isso chegou num ponto, na questão dos relacionamentos, em que eu não consigo mais ser alheio a essa questão. E eu sinto essa necessidade de conversar sobre isso com muita frequência, porque me incomoda, cara. Novamente, eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho uma sobrinha que eu amo muito, e tenho algumas primas, né? Sendo uma delas uma prima que é muito importante pra mim. E eu fico assim, cara, é sério que é isso o que se tornou o respeito próprio feminino hoje em dia? Eu faço esse questionamento de forma bem genuína, sabe? Eu não tô aqui tentando, por exemplo, fazer uma chacota. Não é isso, cara. Eu realmente pergunto genuinamente, quando eu paro pra olhar no aspecto do feminismo de modo geral, o que sempre foi pautado no feminismo como pilar central, que é o quê? A independência da mulher, né? A emancipação feminina. E nesse balaio todo vem a questão da luta pelos direitos de igualdade. Direitos estes que eu não sei mais quais são, que ainda faltam ser conquistados para as mulheres, porque, cara, apontem pelo menos um direito que os homens tenham no Brasil, que as mulheres não tenham. Muito pelo contrário, o que mais tem no Brasil é direito que vocês, mulheres, têm, que os homens não têm. Então, o que acontece é que se tornou uma coisa completamente vazia. E, no fim, a única coisa que fica para sustentar esse discurso é totalmente a busca pela liberdade sexual. O que, novamente, também já foi alcançado, tanto que homens e mulheres hoje em dia colhem os frutos podres dessa brincadeira toda. Hoje em dia, relacionamento é extremamente banalizado, o sexo é extremamente banalizado e, como eu falei no outro vídeo, as pessoas estão cada vez mais tristes. As pessoas têm essa liberdade sexual toda, essa libertinagem toda, elas podem fazer o que elas quiserem, mas elas são tristes, porque simplesmente o principal pilar do relacionamento que torna as pessoas felizes não existe mais. Eu falo assim, sabe, numa maioria absoluta, né, cara? Que é o quê? A responsabilidade afetiva, o afeto, o companheirismo, né, a parceria. Não tem, cara. Essas meninas, elas estão indo para relacionamentos casuais através de Tinder, esses apps de relacionamento, Bumble, Happn, Badoo, e elas estão simplesmente servindo de marmita, totalmente pepeca delivery, encabeçadas por uma ideia de que isso é liberdade, de que isso é empoderamento, isso é a famosa liberdade sexual, né? Isso é exercer o meu livre-arbítrio feminino e simplesmente jogar o jogo do homem no nível dele. Sendo que, eu vou ser sincero com vocês, isso não é pra maioria dos homens. A maioria dos homens não tem essa rotatividade sexual que muitas mulheres pensam, né? Homem, no modo geral, não sai comendo todo mundo que nem muitas mulheres pensam, entendeu? Não vive uma vida libertina como se imaginam por aí. Na verdade, é uma pequena parcela de homens que tem essa libertinagem toda, essa vida movimentada sexual com mulheres adoidadamente. A maioria dos homens tá trabalhando aí, cara, tá tentando ganhar um dinheiro e tentando sair com uma menininha e outra, mas
não é uma coisa tão rebuscada assim a vida do homem como muitas mulheres pensam. Aí fica essa questão toda, né, cara, que, enfim, os caras estão cada vez mais desapegados sentimentalmente, as mulheres tentando equiparar o nível de desapego emocional, aí acaba que um fica desapegado, o outro fica desapegado, e no final das contas, tudo se torna uma relação vazia. Mas o que mais me espanta é que não é feita uma autocrítica em cima dessa questão, pelo menos pelo lado das mulheres, né? Porque pelo menos na minha vida, eu tento propor essa autocrítica pra mim mesmo, né, cara? Não tem uma autocrítica, porque, cara, só me respondam. Por gentileza, vocês mulheres, me respondam. Realmente, é tudo isso que vocês sempre sonharam? Eu sei que vocês, moças do meu canal, provavelmente não viveram esse tipo de vida libertina e não estão aí, sabe, colhendo os frutos podres desse tipo de estilo de vida, né? Vocês provavelmente tentaram aí ter um relacionamento saudável, muitas estão divorciadas e com filhos, mas, cara, tentaram, tiveram um casamento ali, não deu certo, tudo bem, isso acontece. Agora, esse é o sonho de Ícaro das mulheres? Conseguir essa tão sonhada liberdade sexual pra servir de marmita pra um cara que ela nunca viu na vida, com quem conversou durante pouco tempo, não se sabe nada, e simplesmente ir pra casa do sujeito pra entregar, né, pra servir ao cara intimamente, pra depois ser enxotada que nem um cachorro, porque eu já consegui de você exatamente o que eu queria. Eu matei o que tava me matando, né, assim que diz hoje em dia, e agora eu não preciso mais da sua companhia, eu não quero mais você aqui na minha casa. Eu quero sabe, simplesmente relaxar, eu tô leve, eu tô vazio, eu só quero relaxar porque amanhã eu trabalho, vai caçar alguma coisa pra fazer, dormir comigo, pelo amor de Deus, você não é minha mulher pra dormir comigo? É isso, sabe, é isso, mano. Esse é o grande empoderamento. E detalhe, muitas delas ainda culpam o cara por esse comportamento escroto, sendo que esse cara só tem o comportamento escroto porque ela, em primeiro lugar, não se respeita. Na verdade, nenhum dos dois se respeitam, cara. Mas se uma garota ela passa por isso, é porque ela acha que esse tipo de comportamento de você conhecer um cara aleatoriamente, ir pra casa dele e transar com ele, vai atrair um cavalheiro. Vai atrair um cara que vai ser super respeitoso. E eu falo mesmo, os caras são canalhas, irmão. Os caras são canalhas, eles não querem saber. Eles querem simplesmente usufruir da intimidade dessa garota e depois ir pra próxima. Porque o que essas pessoas esperam encontrar no app de relacionamento? E eu falo isso com propriedade de causa, porque eu já estive lá, cara. Não saí com muitas mulheres do Tinder, na verdade, nem de longe, mas deu pra ter um insight muito claro do que é essa dinâmica. É por isso que eu não estou mais lá. É porque o mesmo vale para as mulheres também, cara. Muitas elas estão nessa rotatividade, né? Tipo assim, quero vir uma experiência com carinha aqui e tal. Mas assim, namorar pra quê, né? Namorar pra quê? Então fica essa coisa desapegada. É isso que mais me deixa, assim, chocado. Está sendo construído na cabeça das mulheres esse ideal de que, na verdade, esse pega e não se apega é que é o caminho pra ser feliz. Entendem? Aí o cara, quando trata uma mulher dessa maneira, no pega e não se apega, tipo assim, já fizemos o que tinha que ser feito, agora vai embora, eu quero ficar sozinho. E aí? O que sobra? Somente vazio e dano emocional, cara. Então, eu realmente convido vocês, homens, e sobretudo, especialmente vocês mulheres, pra me responder essa pergunta. É isso o ápice do feminismo? Conseguir toda essa liberdade íntima para no final do dia uma mulher ficar completamente desolada, desamparada e se sentindo usada por um cara que ela achava que teria algum lancezinho ali mais legal e no final das contas é só mais do mesmo, é só um cara usando ela intimamente e depois descartando como se ela fosse um lixo? Bom, deixo a seção dos comentários aberta para vocês discutirem junto comigo, vamos trocar essa ideia, tá? Eu vou ficando por aqui, meus caros. Tamo junto. Fui.